vai falar sobre o porquê da exigência de CNH para o operador de empilhadeira. Esse é o tema da nossa live hoje. É um assunto que eu percebo que nos treinamentos ficam algumas dúvidas, né? Até por questões de interpretação da norma e da legislação. Então, tem o costume geral das empresas, e tem empresa que até peca pelo exagero, e tem algumas empresas que dizem que não precisa, que isso é aquilo. Então a palavra, quando envolve toda a questão jurídica, quem já foi meu aluno já sabe dessa explicação que eu passo nos treinamentos. Toda a questão jurídica, a resposta é depende, porque ela cabe interpretação. Depende no contexto que essa questão está inserida. Então não tem uma medida pronta, é isso e acabou. Como, por exemplo, eu matar alguém. É um crime, mas depende do que aconteceu que levou eu a matar uma pessoa, eu sou absolvido desse crime. E aí, Gerson, tudo bem? Boa noite. Então, o homicídio é um crime, mas dependendo da situação em que ele ocorreu, não é um crime, é uma legítima defesa. Então, toda a questão jurídica, a palavra é depende, tá? Só que aí tem dois pontos de vista no caso da CNH. Tem a questão da CNH de ser exigência ou não por parte da empresa que tem o funcionário e também por parte das empresas que ministram o treinamento que vão formar esse funcionário, tá? Então é isso que a gente vai tentar esclarecer para vocês hoje nessa live aqui. Para começar, vamos esclarecer o que a norma que rege a operação de empilhadeira pede, tá? Então eu vou virar a câmera para vocês verem aqui, ó. Nós estamos na NR11, portaria 3.214, na época foi expedida pelo Ministério do Trabalho, tá? Então o que fala do treinamento na NR11? O item 11.1.5. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, ou seja, todo equipamento de transporte e movimentação de carga que tiver motor, é necessário, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então vamos lá. Vamos fazer uma vírgula aqui. Não está diretamente ligado a essa parte de CNH, mas eu acho interessante esclarecer. Essa parte de treinamento específico também ela é um pouco interpretativa, tá? Por exemplo, NR11 envolve qualquer equipamento de movimentação de carga. Então, o que a maioria das vezes a gente vai treinar dentro de uma empresa? Empilhadeira, transpaleteira, ponte rolante. Tá? Vamos partir desse princípio como exemplo, que é um exemplo comum aí para muitos de vocês. Empilhadeira. Quantos tipos de empilhadeira a gente conhece? Eu até coloquei vídeos já no canal do YouTube explicando sobre esses tipos de empilhadeira. Inclusive as empilhadeiras, né, os equipamentos de movimentação de carga são divididos por classe e dentro dessas classes a gente tem diversos tipos. Transpaleteira. Quantos tipos de transpaleteira a gente tem? Agora você imagina se eu for levar esse item ao pé da letra e colocar um treinamento específico para cada uma dessas máquinas. Eu, como empresa que treino, vou ganhar muito dinheiro. Eu vou fazer o aluno se formar numa empilhadeira a combustão, depois eu vou vender outro treinamento para ele numa empilhadeira elétrica retrátil, depois eu vou vender outro treinamento para ele numa empilhadeira trilateral, depois eu vou vender outro treinamento para ele numa empilhadeira selecionadora, depois eu vou vender outro treinamento para ele numa empilhadeira articulada, vou vender outro treinamento numa empilhadeira elétrica frontal e por aí vai. Cada tipo de empilhadeira eu vou fazer um treinamento. Sendo que o treinamento específico que a norma trata é para tipos diferentes de máquinas. Por exemplo, eu vou operar uma empilhadeira. A minha habilitação, que a norma está dizendo aqui, ó, o treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. A partir do momento que eu fiz um treinamento de empilhadeira e tive a habilitação, entende-se que eu posso operar empilhadeira. Eu costumo comparar com carro. Eu vou na autoescola, faço lá as aulas teóricas, a prova teórica, as aulas práticas e tiro minha CNH. Vem uma CNH básica, categoria B, que me dá direito, me dá habilitação a operar, a dirigir
veículos até uma capacidade, vamos dizer assim. Se eu treino, eu aprendo a dirigir num carro com câmbio mecânico e de repente eu vou trabalhar ou compro um carro com câmbio automático, eu preciso tirar uma nova CNH? Não. Eu posso dirigir qualquer carro com qualquer tipo de funcionamento dentro daquela categoria. É a mesma coisa em empilhadeira. Tá? Então eu posso dirigir ou operar qualquer tipo de empilhadeira. O que eu vou precisar de um treinamento? Cada empresa estabelece essa necessidade, dependendo da questão de segurança, né, do comportamento de segurança, da cultura que a empresa tenha. Mas o operador, que ele é bem treinado e ele tem um discernimento, a própria adaptação no equipamento já permite ele fazer uma operação. É igual o carro, você está acostumado com um carro com câmbio mecânico, de repente você pega um câmbio automático, você olha para o câmbio, você não tem nada a ver lá com primeira, segunda, terceira. Você vê um R, um N, um D, um, 2 e 3 lá. Você olha para o pedal, você não tem mais acelerador, freio e embreagem, você só tem um acelerador e um freio grandão. Então a pequena adaptação, de repente dar uma lida no manual do veículo e ter um tempo de aptidão, já te dá condições de você operar, tá? Então, a interpretação desse item é essa, basicamente. Então, quer dizer o quê? Treinamento específico. Eu sou operador de empilhadeira. Agora a empresa tem uma transpaleteira. Eu preciso fazer um curso para transpaleteira. Ou então a empresa tinha uma transpaleteira, agora comprou uma empilhadeira. Então eu preciso fazer o curso específico conforme a máquina que eu estou operando. Agora, variações da mesma máquina é questão interna mesmo que dá para resolver. Tá? Questões internas. Então vamos lá. O item 11.1.5 falou que nos equipamentos de transporte com força motriz própria, então a partir do momento que tem motor, eu tenho que receber treinamento específico dado pela empresa. Essa empresa não precisa ser a empresa que eu trabalho, pode ser qualquer outra empresa externa, tá? Inclusive a que eu trabalho, existe treinamento interno, tem muita empresa hoje contratando técnico em segurança do trabalho já com certificação de instrutor, para ele treinar internamente. Só que tem um detalhe, esses treinamentos ministrados internamente nas empresas, onde o RH é expedido, o certificado é expedido pelo próprio RH da empresa, o certificado só tem validade legal enquanto o funcionário, enquanto o aluno estiver atrelado à empresa. Então vamos imaginar que eu, Jefferson, sou funcionário da Avante Treinamentos. E a Avante Treinamentos me dá um treinamento para operar uma empilhadeira interno aqui. O próprio técnico em segurança da Avante Treinamentos me capacitou. Se eu sair da Avante Treinamentos, esse certificado não é reconhecido lá fora. Tá? Então tem que tomar esse tipo de cuidado aí. Por isso que a gente desenvolveu o nosso curso online de empilhadeira e transpaleteira. Existem muitas empresas em que o funcionário é treinado dentro da empresa e quando ele sai com a habilidade. Só que ele não tem a documentação legal. Então, nosso treinamento fornece um certificado oficial e reconhecido para ele lá fora. Tá? Ou aquele que precisa atualizar o seu curso. Tudo bem? Então, essa é a intenção da gente ter criado esses cursos online aí. Tá bom? Então, vamos lá. Capacitado e habilitado pela empresa, né, dado pela empresa que o habilitará nessa função. Hoje tem a continuidade, o item 11.1.6. Os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados. É aqui onde pega, gente. É nessa palavra aqui que muitas empresas, muitos técnicos em segurança do trabalho, eles pegam pesado exigindo a CNH. Então vamos lá. O que rege a operação com empilhadeira? NR11. E é uma norma expedida na época, em 1978, JP Moura. Boa noite, seja bem-vindo. Que foi expedido na época, em 1978, pelo extinto Ministério do Trabalho. E hoje quem cuida disso são outros 3 ministérios e a maioria dos assuntos fica para o Ministério da Economia. Tá? Onde nós temos aí o ENIT, né, que é quem está cuidando dessa parte de legislação. Onde eles pegam na má interpretação do item 11.1.6, que é o que deu título aí à nossa live de hoje, o porquê da exigência de CNH para operador de empilhadeira. Então, o item 11.1.6 da NR11 fala: os operadores de equipamento de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir ou operar se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação
Nesse cartão tem que ter no mínimo o nome e a fotografia, e ele tem que ser utilizado em lugar visível. Então vamos lá. Os operadores de equipamento de transporte motorizados deverão ser habilitados. Entende-se, de forma geral, quando alguém pergunta para você se tem habilitação, o que a pessoa já pensa? Na CNH. Por se tratar de um veículo que a gente dirige, as pessoas associam automaticamente a operação da empilhadeira à necessidade de ter CNH. Só que a NR11, ela não fala em nenhum item dela na CNH. Esse habilitados que fala aqui, gente, no item 11.1.6, é a habilitação que fala no item 11.1.5. Então vamos lá, ó. Nos equipamentos de transporte com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa e o treinamento o habilitará na função. Então, se os operadores de equipamentos de transporte motorizados deverão ser habilitados, eles precisam estar habilitados através do treinamento. Tá? Então, a NR11 não pede CNH para o operador de empilhadeira. A NR11 ela só fala que o operador da empilhadeira precisa ser treinado. Isso é o que habilita ele a operar o equipamento. Tá? Aí vocês já devem estar pensando, alguns eu sei que já têm o conhecimento sobre esse assunto, mas outros, que é o que eu vejo em sala de aula, eles acabam falando, poxa professor, então, por que a maioria dos locais, a maioria das empresas, tem empresa que é cliente nossa e outras empresas que a gente sabe, que exige a CNH até para máquinas que não precisa de CNH, não tem nada a ver. A empilhadeira ainda justifica-se, né, porque a gente dirige. Mas, por exemplo, transpaleteira, não tem necessidade. E tem empresa que para o cara ser um operador de transpaleteira ele tem que ter CNH. Tem empresa que pede CNH para o cara ser operador de ponte rolante. Não tem nada a ver, mas é solicitação da empresa, é cultura dela, tá? Aí é onde vem a divergência com essa questão legal aqui. A gente tem que entender que é o seguinte, existe uma hierarquia de regras, de leis e procedimentos. E as regras internas de uma empresa, desde que elas sejam mais rígidas do que qualquer lei, elas passam a ser privilégio, vamos dizer assim, elas passam a ter preferência. Então, se a legislação para operar empilhadeira não exige CNH, mas a empresa exige CNH para operar transpaleteira, ponte rolante, o que quer que seja, ela sendo mais rígida do que uma legislação, do que uma regra externa, é a regra dela que prevalece. Tudo bem? É assim que funciona. Ela não pode exigir, ela não pode afrouxar uma lei, mas ela pode ser mais rígida do que uma lei externa. Essa é a regra normalmente utilizada, tá bom? Então vamos lá. Já que a NR11 não pede a CNH do operador de empilhadeira, por que essas empresas pedem? As empresas, elas geralmente têm uma matriz em outro país. Então, as legislações, as regras, as culturas de segurança de outros países são bem mais rígidas do que aqui no Brasil, em certos casos, tá? Estou dizendo aí de empresas americanas, alemãs, japonesas, né? Empresas que vêm da Europa em geral, dos Estados Unidos, elas têm aí uma regra de segurança bem rígida. Então elas têm já esse costume. Ou se a empresa tem algum tipo de certificação. As certificações exigem também essa rigidez na parte de segurança. Ou por cultura mesmo, né? Tem muita empresa que mesmo sendo nacional ou não vindo de matriz, onde o país seja tão prevencionista assim, vamos dizer, às vezes a cultura da empresa já solicita também esse cuidado. É um cuidado que a empresa tem que é muito válido, tá? Que nem um dos exemplos, né, de uma empresa totalmente nacional que a gente atende, ela é totalmente nacional, totalmente brasileira. E ela tem essa cultura de o camarada ele entra na empresa para trabalhar com carrinho hidráulico. Ele vai trabalhar de separador puxando o carrinho hidráulico, ele tem que apresentar CNH. Por quê, no caso dessa empresa? Porque ela tem um plano de carreira
que depois de um tempo ele pode ser um operador de transpaleteira e depois de um tempo, como operador de transpaleteira, ele pode ser operador de empilhadeira. Então, para que ele já tenha a condição de seguir nesse plano de carreira, a empresa já pede a CNH dele lá desde o início, tá? Então, ela já tem essa cultura por questões de administração interna, porque tem um plano de carreira na empresa e ela quer ver o crescimento do funcionário internamente. Então, ela já dá condições. Mesmo que ela contrate alguém sem a CNH, é praticamente um quesito, né, para ele se manter nessa empresa, ele providenciar a CNH dele, tá bom? Então, é um dos exemplos aí que fazem com que as empresas exijam aí a CNH do funcionário. Mas tem muitas empresas que não exigem o CNH do funcionário e aí eles vêm para debater com a gente. Existe, né, empresas de treinamento aí que estiver assistindo essa live ou depois o vídeo, né, que vai ficar salvo no Instagram aí e depois a gente vai mandar esse vídeo para o YouTube. Existe uma forma legal de nós, como empresas de treinamento, fornecer a certificação e treinar esse funcionário mesmo sem CNH. Lembra que eu falei no comecinho que existem dois pontos de vista? É o ponto de vista da empresa, né, da que contrata o funcionário e precisa dele operando uma empilhadeira, mas esse funcionário não tem CNH e não tem nem condições de tirar CNH. Mas ela precisa legalizar ele ali enquanto funcionário e ele precisa operar essa empilhadeira. Mas também tem a contrapartida da parte de quem treina. Então, eu estou falando em nome de Avante Treinamentos. Então, isso acontece em qualquer empresa séria. Qualquer outra empresa que treine um operador de empilhadeira, para respaldo das empresas que treinam, nós precisamos pedir CNH do funcionário. Poxa, Jefferson, mas precisa realmente pedir uma CNH para quem vai treinar, já que a NR11 não pede? Precisa. Porque é o seguinte, é um detalhe muito simples. Vamos imaginar que hoje você vai, eu como Avante Treinamentos, o exemplo, eu vou dentro de uma empresa treinar um funcionário para ser um operador de empilhadeira. Aí eu pergunto, qual é a atividade que esse funcionário vai realizar com a empilhadeira? Ele vai pegar matéria-prima, abastecer máquina, depois ele pega o produto fabricado na máquina e manda lá para o setor de logística. Ele vai sair com essa empilhadeira para fora da empresa? Não, nenhum momento, nem para abastecer, nem para fazer, não. Ele vai ficar com a empilhadeira somente aqui dentro. Pela legislação, ele não precisa da CNH. Mas, a partir do momento em que eu fico sabendo que ele pode colocar essa empilhadeira na rua, eu preciso me respaldar como empresa que treina. Porque se esse camarada fizer uma besteira com a empilhadeira na rua, ele responde juridicamente por isso, por acidente de trânsito, e eu posso ser envolvido também, por ter treinado ele e não ter pedido CNH para ele na ocasião do treinamento. Aí a empresa fala, poxa, mas você vai precisar da CNH dele, ele não vai sair com a empilhadeira da empresa, ele não vai sair hoje. Só que daqui a um mês esse cara vai continuar sendo funcionário da tua empresa? Boa noite, Ney, tudo bem? Seja bem-vindo. Daqui a um mês, esse funcionário vai continuar sendo funcionário da tua empresa? Daqui a um ano, ele vai continuar? O certificado, quando a gente emite, ele é válido o resto da vida. Esse certificado de formação, você sempre vai precisar estar com ele, porque qualquer reciclagem que você for fazer a partir dali, você precisa apresentar o seu certificado de formação. Então, o certificado de formação é um documento que você tem que guardar com você o resto da vida, tá? Então, nós que treinamos o aluno, a gente não sabe qual vai ser a vida profissional a partir dali. A gente tem contato com esse aluno ali na empresa XPTO. E ali ele talvez não coloque a empilhadeira na rua. Mas daqui a um mês, um ano, 10 anos, a gente não sabe. Então, quem solicita a CNH para o funcionário não é a NR11. Para o operador de empilhadeira, não é a NR11. Quem solicita a CNH para o operador de empilhadeira é o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, a gente faz a leitura do artigo 144, no capítulo 14, onde fala justamente da habilitação. Então lá diz o seguinte, o trator de roda
o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Olha só, eu vou continuar lendo aqui para a gente poder interpretar direitinho. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Aí eu pergunto, uma empilhadeira é trator de roda e equipamento automotor destinado a executar trabalhos agrícolas? Não. Então, pelo artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro, olha só a categoria de CNH que o operador de empilhadeira precisa ter. Categoria C, D ou E. Só que o que a maioria das vezes a gente encontra aí, as empresas pedindo CNH e aceitando a CNH categoria B. E aí, como é que fica essa história? Então, assim, lembra que eu falei no inicinho, quem chegou agora talvez não acompanhou, mas no início da live eu comentei que toda a questão jurídica não tem uma afirmação. Toda a questão jurídica, a primeira coisa que a gente tem que responder é depende. A gente tem que entender em qual situação ela está se encaixando, tá? E por jurisprudência, que é a interpretação que cada um pode dar para uma legislação, por jurisprudência, a CNH categoria B tem sido aceita. Tudo bem? Então, algumas situações de operadores de empilhadeira envolvidos em acidentes de trânsito, tem algumas empresas que precisam colocar a empilhadeira na rua. Tem algumas situações em que o operador leva a empilhadeira até um posto de combustível para abastecer. Tá? Pequenos percursos é permitido. Até porque uma empilhadeira, vamos falar em empilhadeira de pequeno porte, que é o que a maioria das indústrias tem, ela não tem autonomia para percorrer grandes distâncias, né? Então, assim, no máximo 1 quilômetro de distância, ela vai e volta numa boa. Lógico que com limitação de velocidade. Uma empilhadeira de pequeno porte, ela não consegue passar aí dos 20 km por hora estourando, ainda dependendo das condições do piso que ela está indo. Talvez ela tenha que ir até em menor velocidade. Tanto é que a regra de velocidade dentro de uma empresa é no máximo 10. Né? E 10 km por hora dentro de uma empresa é uma senhora velocidade. Tá? Então, pequenos percursos em vias públicas, a empilhadeira tem condições de atuar. Eu cito, cada um na sua região deve ter um exemplo aí em mente, tá? Mas na região próxima da gente aqui, nós temos a Pandurata, a Balduco, em Guarulhos, e eles têm uma fábrica lá que eles produzem, né, o alimento num quarteirão e o armazém deles fica no outro quarteirão. E a empilhadeira passa na rua, de um quarteirão para o outro ali o dia inteiro. Então, essa empilhadeira ela está aí com grande chance de se envolver em acidente de trânsito, por conta da frequência em que ela opera na rua. Tá? E se caso ela se envolver no acidente de trânsito, essa empilhadeira precisa cumprir aí alguns requisitos referente às legislações de trânsito. Uma delas é o operador estar portando aí a sua CNH. Aí está dizendo aqui no artigo 144 que a CNH tem que ser C, D ou E. Só que jurisprudencialmente as CNHs categoria B têm sido aceitas. Por isso que a maioria das empresas já admitem o operador de empilhadeira a partir do momento que ele apresenta a CNH categoria B. Tá bom? Então isso aí é uma questão de jurisprudência. Baseado também nesse parágrafo único, né? Apesar de não estar citado aqui a empilhadeira, mas eles usam esse parágrafo único do artigo 144 aqui como justificativa. Então, ó, parágrafo único do artigo 144, se vocês puxarem na internet, vocês vão ter acesso aí a esse mesmo conteúdo que eu estou lendo para vocês. Tá? O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Tá? Então, eles
usam aí essa justificativa do parágrafo único do artigo 144 para atuar jurisprudencialmente e ser aceita aí a CNH categoria B para o operador de empilhadeira. Apesar da NR11 não exigir CNH para o operador, mas esse tipo de atividade em vias públicas é exigido. E aí a maioria das empresas, já por costume, né, as indústrias que contratam o operador de empilhadeira, já por costume já adotam essa regra geral. Algumas empresas, sabendo que a NR11 não pede CNH, elas querem que a gente treine o funcionário dela sem CNH. Nós, como empresas de treinamento, né, temos uma forma de nos respaldar juridicamente caso isso aconteça. Eu já vi algumas empresas se negarem a treinar esse funcionário, por não conhecer, né, as questões jurídicas de forma adequada, não interpretar as legislações de forma adequada. Então a empresa, com medo, acabou falando, não certificamos esse funcionário, e não há possibilidade porque a legislação exige. A NR11 não exige. E a legislação que rege diretamente a operação é a NR11. É aquela situação que eu expliquei. Jailton, boa noite, Jailton. Tudo bem? Seja bem-vindo. É aquela situação que eu expliquei. A empresa tem uma empilhadeira, tem um funcionário que precisa trabalhar com essa empilhadeira, esse funcionário não tem CNH e ele não tem perspectiva de tirar uma CNH. E às vezes, até ele tirar a CNH, a operação precisa ser feita. E a empresa precisa se legalizar o funcionário. Sendo que a NR11, que rege diretamente aí a operação, ela não pede CNH. E aí, como é que faz? Essa empresa não vai encontrar local onde treina esse funcionário? Então há uma forma legal desse funcionário ser treinado e a empresa que estiver dando treinamento não ser responsabilizada se porventura esse funcionário fizer alguma besteira. Como que isso funciona? Vamos imaginar da seguinte situação. Se eu, Jefferson, fosse técnico em segurança do trabalho dessa empresa que precisa treinar esse funcionário, e eu treinasse esse funcionário internamente, se eu tivesse a proficiência para treinar esse funcionário internamente, o certificado seria emitido pelo RH dessa empresa e eu, como técnico em segurança do trabalho, assinaria como responsável técnico e instrutor do treinamento. Só que tem um porém. Esse certificado, ele só é válido, ele só tem legalidade enquanto esse funcionário estiver atrelado à empresa. Se a empresa demitir o funcionário ou esse funcionário pedir demissão e se desligar e ir para outra empresa, o certificado continua aqui, ele não leva o certificado junto. É aquela situação, ele sai com a experiência, ele sai com conhecimento, mas ele não tem comprovação legal. Então o que acontece? Nós vamos imaginar que essa empresa não tem esse técnico e ela chama a Avante para treinar. O exemplo, tá? Rogério, grande Rogério, seja bem-vindo, tudo bem? Um exemplo, essa empresa chama a Avante Treinamentos lá para treinar esse funcionário. Ela chega para mim e fala, Jefferson, ele não tem CNH. Eu falo, tudo bem, a gente vai treinar ele da mesma forma, porém, nosso certificado vai ser assinado pelo responsável do RH da tua empresa. Nós atrelamos o nosso certificado ao RH da empresa. Como se o RH da empresa que tivesse como responsável técnico pelo treinamento. Dessa forma, esse RH da empresa não vai poder liberar o certificado para esse funcionário caso ele se desligue. E aí fica legalmente, né, em condições legais dentro da empresa, ele vai aprender a operar, ele vai poder trabalhar, se tiver fiscalização, vai apresentar o certificado para o fiscal e não vai ter problema nenhum. Só que esse certificado, por ter sido expedido ou atrelado ao RH daquela empresa, não vai ter validade nenhuma lá fora, mesmo que seja uma empresa externa que foi lá ministrar esse treinamento. Tá? Então é uma forma da gente fazer o atendimento à empresa e estar respaldado legalmente caso esse funcionário precise sair de lá e trabalhar em outro local. Tudo bem? Então essa é uma forma. Tá? Deixa eu ver o que a gente já comentou aqui
Jailton está falando aqui, ó, na empresa que trabalho, a empresa deu uma orientação para 4 funcionários operar a empilhadeira, ele não tem habilitação nem curso. Pode? Jailton, quem foi que deu essa orientação? Quem deu esse treinamento lá? Foi uma empresa externa ou foi o próprio pessoal da empresa que você trabalha? Se foi uma empresa externa, pode. Se essa empresa externa, ela pode emitir um certificado normal, tá? Por exemplo, eu como Avante Treinamentos vou numa empresa, eu poderia treinar um funcionário sem CNH e dar o certificado normal, o nosso certificado normal para ele. Só que se esse funcionário sai dessa empresa e leva um certificado nosso e ele não tem CNH e ele vai trabalhar em outra empresa e ele faz uma besteira com essa empilhadeira, nós podemos ser responsabilizados juridicamente por esse acidente que ele causou. Tudo bem? Ó, o pessoal que alugou a máquina. Então, aí precisa ver, eles podem, tá? A resposta é sim. Tá? Como eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Como eu li no começo da live, o item 11.1.5, ó, eu tô lendo aqui NR11, tá? O item 11.1.5 fala que nos equipamentos de transporte com motor, o operador tem que receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. O próximo item, 11.1.6, fala que os operadores de equipamento de transporte motorizados têm que ser habilitados. Só que na NR11, esse habilitados não é CNH, o Jailton. Na NR11, o habilitados é o treinamento. Ó, treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então, pela NR11, você ser habilitado é você ter treinamento. Então, a partir do momento que a empresa providenciou o treinamento para o funcionário, ele está legalizado perante a operação do equipamento, perante a NR11. Tá? Por que é solicitada a CNH para o funcionário? Eu estava explicando aqui. Pode ser porque a empresa tem uma regra rígida, que ela tem matriz em outro país e lá as regras são rígidas e ela aplica essa mesma regra aqui no Brasil, porque a empresa tem certificação e essa certificação exige, a certificação ela vai ser o mais rígido possível e a empresa tem que cumprir, senão ela não tem ou não renova a certificação, ou porque a empresa precisa que a empilhadeira trabalhe em vias públicas, tá? Aí, o que dá a exigência dessas vias públicas, né, o que dá a exigência... Shoptiba, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. O que faz a exigência da CNH na operação de vias públicas é o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, no artigo 144. Então fala que o trator de roda, o trator de esteiro, o trator misto, o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, terraplenagem, de construção ou de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado. E aí a habilitação nas categorias, olha só, C, D ou E. A maioria das empresas aceitam categoria B, B de bola. Por quê? Baseado numa jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É uma interpretação dada a uma legislação, tá? Baseada por jurisprudência, baseado no parágrafo único do artigo 144. Ó. Então, o parágrafo único fala: o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B, tá? Então, se for levar a legislação ao pé da letra, o operador de empilhadeira precisa ter categoria C, D ou E para operar a empilhadeira. Na realidade, pela NR11 não precisa de CNH, mas já que as empresas estão exigindo CNH, elas deveriam exigir, baseado no artigo 144, CNH categoria C, D ou E, mas elas aceitam a partir da B, numa jurisprudência baseado no parágrafo único do artigo 144. Tá? Só que há situações em que a empresa precisa do operador trabalhando com a máquina e o operador não tem CNH. E a maioria das escolas, é onde eu falei no comecinho da live, existem 2 pontos de vista para isso. Existe o ponto de vista da empresa, que tem o funcionário e precisa do serviço feito, e tem o ponto de vista das empresas que treinam, né, onde eu falo aqui em nome da Avante Treinamentos.
A empresa que tem o funcionário e precisa da operação, ela tem que legalizar perante a NR11. Só que se esse funcionário não põe a empilhadeira na rua, se a empresa não tem essa cultura, né, de pedir CNH para o funcionário, não tem certificação que exige CNH do funcionário, ela precisa legalizar perante a movimentação de carga. E aí vem o ponto de vista das empresas que treinam, que as empresas que treinam precisam se respaldar com relação a esse assunto, porque eu vou dar um certificado na mão de um cara sem CNH, e amanhã ou depois esse funcionário vai para outra empresa e nessa outra empresa ele precisa colocar a empilhadeira na rua. E aí ele faz uma besteira com a empilhadeira na rua. Eu como empresa que treinei, o meu nome lá, Jefferson Chiesi, como responsável técnico, instrutor daquele camarada, eu posso ser responsabilizado. Ou a Avante Treinamentos ou qualquer outra empresa pode ser responsabilizada pelo acidente que ele causou. Então daí vem o costume de muitas empresas já exigir CNH e todas as escolas, todas as empresas que treinam operadores de empilhadeira que são sérias, elas precisam exigir CNH. Então, Jailton, por isso que eu te perguntei, a empresa, quem treinou, você falou que foi a própria locadora. A locadora emitiu o certificado, eu estava explicando isso na hora que você entrou, inclusive. Existe uma forma da gente treinar esse funcionário sem ele ter CNH e a gente não ser responsabilizado juridicamente por isso. Quando eu vou numa empresa, treino esse funcionário, a empresa chega para mim e fala, ó, ele não tem CNH. Não tem problema, a NR11 não pede, só que eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que ele fizer no futuro. Então, a partir do momento que eu atrelo esse certificado dele ao RH da empresa que ele trabalha hoje, essa empresa, quando esse funcionário se desligar dela, ela não pode liberar o certificado junto com ele. Então, ele vai estar legalizado enquanto ele for funcionário da empresa. Se ele se desligar da empresa, ele vai ter a condição de operar. Ele vai ter a experiência na operação. Só que ele não vai ter a documentação para ele comprovar isso. E outra empresa que ele for entrar quer ver o certificado dele. Então ele não tem esse certificado para ele comprovar que ele opera realmente. Mesmo que a empresa submeta ele a um teste prático e ele mostre que ele sabe operar, a empresa precisa se respaldar pedindo o certificado para ele e ele não vai ter. Então é uma forma da gente, como treinadores, né, se respaldar juridicamente e atender a necessidade da indústria que tem o funcionário contratado, tá bom? Então, essa empresa que você falou aí, Jailton, ela treinou, a locadora treinou os funcionários? Treinou, tudo bem. Infelizmente, o treinamento que essas locadoras dão é extremamente básico, tá? A NR11 não exige carga horária no treinamento para operador de empilhadeira, mas nós que treinamos temos a experiência que é necessário um mínimo de horas para a gente dar qualidade no nosso treinamento, para que a pessoa realmente adquira o conhecimento na operação. Então, muitas locadoras chegam lá e dão uma orientação de 40 minutos, no máximo 2 horas de orientação. Às vezes uma turma aí de 5, 6 pessoas, ou até um pouquinho mais se brincar. Tá? Então é um conhecimento extremamente básico. Infelizmente eles não vão falar sobre legislação, não vão entrar em parte técnica, eles vão chegar lá, ó, aqui liga, aqui levanta garfo, aqui você inclina a torre, aqui você anda com ela para frente, aqui você anda com ela para trás, aqui é freio, aqui é comando hidráulico. É uma orientação extremamente básica. Na realidade o funcionário vai aprender a operar na raça ali no dia a dia. E infelizmente ele está sujeito aí a causar alguns acidentes. Infelizmente essa é a realidade. E tem muitas empresas, muitas indústrias que aceitam esse treinamento que as locadoras dão por ser gratuito. Muitas vezes a locadora oferece isso como brinde, pelo fato da empresa ter alugado aí o equipamento. Infelizmente essa é a realidade, tá, Jailton? E aí os demais que estão na live aí. Muitas empresas hoje vêm prezando por preço e rapidez. Ah, quanto tempo você leva nesse treinamento? Ah, o treinamento tem que ser 8 horas. Nossa, mas não dá para ser em menos tempo? Eu preciso que eles operem, eu preciso que eles trabalhem. Ah, quanto custa um treinamento? R$1.000. Nossa, não dá para fazer mais barato? Porque são 4 pessoas só, são 3 pessoas. Então esse, infelizmente, é o pensamento aí
da maioria das empresas. É contra isso que a gente luta no dia a dia. Nós, como empresa de treinamento, que a gente tenta associar qualidade e um custo baixo para a empresa, só que a gente precisa ter essas condições. Operar empilhadeira é muita responsabilidade, Jair. Infelizmente tem pessoas que não têm noção. Eu já tive a oportunidade de treinar pessoas experientes, né? Tanto em reciclagem quanto em formação. Já cheguei, aluno de reciclagem, já com mais de 20 anos de experiência, chegar para mim e falar, nossa, eu tenho tudo isso de experiência e nunca tinha visto o que você ensinou para a gente no curso. E já tive aluno também de formação que falou para mim, Jefferson, eu pensei que nesse curso aqui eu ia tirar de letra, eu só ia chegar aqui, fazer o básico, porque eu já opero, e ia pegar meu certificado, mas eu aprendi um monte de coisa que eu não imaginava que a gente tinha que aprender para operar uma empilhadeira. Então, operar empilhadeira é uma coisa que não é tão simples quanto as pessoas pensam, tá? É uma atividade perigosa, é arriscada e tem que ter muita responsabilidade para fazer isso, tá bom? Outra questão que as pessoas têm muita dúvida é com relação à placa. Empilhadeira trabalhando na rua, precisa ter placa? Então a gente vem aqui de novo para o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, artigo 115 dos veículos. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Aí vem o inciso 4º aqui, ó. Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinária de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente. Se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Então, no caso, por jurisprudência, lembra que eu estou falando de jurisprudência desde o começo da live, né? Por jurisprudência, a empilhadeira, ela se enquadra no inciso 4º aqui. Ela não precisa ter placa, porém, é preciso registrar a empilhadeira no órgão competente. Então, cada empresa de cada município deve procurar o órgão competente relacionado ao trânsito e registrar essa empilhadeira nesse órgão competente, informando aí qual vai ser a atividade, o registro da máquina, como se fosse uma placa, só que ela não vai ter placa, tá? Só que nada impede de uma empilhadeira ter placa também. Se esse órgão competente falar para a empresa precisa emplacar, e a empresa quiser emplacar, ela emplaca, não tem problema. A questão é que se ela emplaca, a empilhadeira vai ter que fazer aí, pagar o licenciamento dessa placa todos os anos, pagar seguro obrigatório, vai ter que fazer toda a documentação igual a de um veículo, igual a de um carro. Tá? E só fazendo esse registro no órgão competente, ela não precisa pagar essas taxas que um carro normal paga. Talvez pague só uma taxa no registro e acabou, tá bom? Mas por que é preciso fazer esse registro? Para a empresa que tem a máquina e precisa que essa máquina trabalhe do lado de fora, trabalhe em vias públicas, para que ela esteja respaldada legalmente. Por que eu estou falando tanto para vocês desses respaldos legais? É justamente para evitar situações como essa que eu vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo uma empilhadeira trabalhando numa avenida, descarregando um caminhão. Essa é a atividade que está sendo feita nesse vídeo aqui. Quem já fez treinamento comigo já assistiu, porque eu mostro esse vídeo nos treinamentos, tá? E ali está vindo uma moto. Olha que beleza. Se a moto está passando por ali, é sinal que não há uma sinalização, não há uma interdição nessa área onde o serviço está sendo realizado. Não há comunicação de atividade, porque um trabalho como esse aqui, os órgãos de trânsito precisam ter ciência, tá? Para eles cuidarem também da segurança. Eu vou dar um play aqui no vídeo, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Aí você imagina uma situação como essa aqui, a empilhadeira não sendo registrada.
Quem é a dona da empilhadeira? A empresa. A empresa vai ser responsabilizada por isso. A partir do momento que a empresa registra a empilhadeira, ela se torna rastreável. Os órgãos de trânsito passam a ter ciência da atividade que está sendo realizada e do possível risco, né, de ocorrência dessa situação. Aí vem outra questão. O operador que está ali em cima tem CNH? Se ele está em via pública, o artigo 144 fala que tem que ter CNH. Ele tem treinamento? Tem treinamento, mas não tem CNH. Vamos para cima da empresa que treinou ele. Como é que essa empresa deu um certificado para ele e não pediu CNH para ele realizar essa atividade? É onde eu falei anteriormente. Como que nós, Avante Treinamentos, podemos soltar um certificado normal nosso para um funcionário que hoje não realiza atividade em vias públicas e ele vai levar esse certificado com ele para o resto da vida? Então nós temos que nos respaldar juridicamente. Por isso que mesmo a NR11 não solicitando a CNH para o operador, nós como empresas que treinamos precisamos pedir CNH, porque o nosso certificado vai ser levado com ele para o resto da vida dele. É como eu falei, o certificado de formação é como se fosse a certidão de nascimento nossa, a gente vai usar ela para o resto da vida. Toda reciclagem ele precisa apresentar o curso de formação. Eu vou só mostrar para vocês, ó, um complemento daquele vídeo que eu mostrei. Na realidade é um outro vídeo, mas é uma situação parecida. Mais uma operação sendo realizada na rua lá, ó. Olha lá. Mais um descarregamento de caminhão sendo feito em via pública. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Pelo jeito não tem interdição, não tem órgão de trânsito aqui com conhecimento da operação. E aí passa o motoqueiro desatento e acontece o acidente. Tá? Então, por conta disso que a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, exige a CNH para trabalhos em vias públicas. E aí eu me deparo com alguns operadores que às vezes chiam quando a empresa solicita a CNH-D. E essa empresa na realidade é correta, como por exemplo o aeroporto de Cumbica, lá em Guarulhos, os operadores lá, eles anteriormente era exigido CNH categoria D. A partir de um tempo atrás, alguns meses atrás, eles baixaram, em algumas situações, eles contratam o camarada a partir da C. Só que lá não é via pública, tá? Lá eles operam na pista e nos galpões internos lá. A exigência de CNH para eles lá, a categoria específica, é por conta do risco da atividade que eles exercem lá. Então a movimentação dentro de um aeroporto, ela é muito intensa e muito perigosa. Então, por conta desse risco, eles exigem a CNH categoria D, em algumas situações a categoria C. Tá? Algumas empresas, elas também podem fazer essa exigência, mesmo para trânsito interno. É aquilo que eu falei, a regra interna da empresa, a partir do momento que ela é mais rígida que uma lei, ela passa a prevalecer. Ela não pode ser menos rígida que uma lei. Então, a partir do momento que uma regra interna é menos rígida que uma lei, é a lei que prevalece. A partir do momento que uma regra interna é mais rígida que uma lei, é a regra interna que prevalece, ok? Bom, então já falamos da NR11, já falamos do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 144 e no artigo 115. Você que está me assistindo agora aí, que é treinador, essa informação é extremamente importante para você. Você que está assistindo a gente agora aí, que é gestor de alguma empresa, que você tem aí operadores de empilhadeira, ou você que é técnico em segurança de alguma empresa que tem operadores de empilhadeira, essa informação é extremamente importante para você, tá? Para o operador de empilhadeira também é importante, mas infelizmente muitos operadores não querem levar essa informação, não dão a devida importância para essa informação, tá? Infelizmente, de tudo que a gente passa num treinamento para um operador de empilhadeira, ele vai armazenar 10%, ele vai armazenar o que ele achar que é mais importante para ele. Infelizmente é assim, tá bom? Então, para você que está aí, que é técnico, precisa dessa informação, anota todos os artigos que eu estou falando para vocês aí, para vocês depois pesquisarem. É aquilo que eu falo nos treinamentos também.
não acreditem em tudo que eu estou falando, porque eu, Jefferson, não sou dono da verdade. Eu pesquiso antes de eu falar, tá? E de repente o que eu falo, se você também não fizer uma pesquisa em cima do que eu estou falando, pode ser que eu estou aqui falando um monte de mentira para vocês e vocês estão acreditando. Então, quando a gente não vai atrás de uma informação verídica, a gente é obrigado a acreditar naquilo que as pessoas falam para a gente. Então eu estou dando a dica aqui, ó, os itens da NR11, os artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Então pesquisem, anotem, montem o material de vocês em cima dessas informações. Isso é importante, tá? Para vocês terem isso como base. Pessoal, eu já li também alguns assuntos e já debateram comigo sobre a NR12. Algumas empilhadeiras elas utilizam mais regras da NR12, outras utilizam menos. Por exemplo, a empilhadeira elétrica, ela tem mais itens que são abrangidos pela NR12 do que uma empilhadeira a combustão. Mas é fato que tem coisas na empilhadeira que é regido também pela NR12, tá? Secundariamente, bem pouco, mas tem. Tudo bem? E aí já levantaram também comigo esse assunto da CNH com relação a um item que tem na NR12. Então a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, na NR12, no anexo 2 da NR12, no conteúdo programático da capacitação, ou seja, está falando aí do treinamento. Então lá no anexo 2, no item 1.1, fala que a capacitação de operadores de máquinas automotrizes, né, ou automotores, ou máquina que tem motor, ou autopropelidas, deve ser constituída das etapas teóricas e práticas e possuir o conteúdo programático mínimo descrito nas alíneas do item 1 deste anexo. E ainda, aí vai falar noções sobre legislações de trânsito e de legislação de segurança e saúde no trabalho, noções sobre acidentes e doenças decorrentes da exposição aos riscos existentes na máquina, equipamentos e implementos, medidas de controle de riscos, equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. Aí eles perguntam, como é que a NR11 fala que o camarada não precisa ter CNH, se na NR12 fala que para ele operar uma máquina automotriz ou autopropelida, ele precisa ter noções sobre legislações de trânsito e legislações de segurança e saúde no trabalho. Então há um pouco de divergência nisso aí? Eu digo que não. Porque como ele vai estar dirigindo uma máquina, né, a empilhadeira ela se assemelha muito com o carro, porque ela tem volante, ela tem, no caso da combustão, se ela for com câmbio mecânico, ela vai ter pedal de embreagem, ela vai ter alavanca de câmbio, que ela pode ter 2 ou 4 marchas. Ela vai se assemelhar em alguns aspectos com o carro. Por conta disso, muitas empresas elas utilizam as mesmas regras de trânsito de vias públicas internamente. Por isso é necessário, nós que treinamos, darmos ciência para esse operador sobre regras de trânsito. Por exemplo, uma pergunta básica que cai em todo treinamento de empilhadeira é sobre a preferência num cruzamento. Então, a preferência num cruzamento em vias públicas é de quem está à sua direita. Dentro de uma empresa, pode ser essa mesma regra ou não. A empresa que estabelece a regra interna dela, mas a maioria das empresas, para não ter tanto trabalho nesse sentido, elas já adotam aí a questão das mesmas regras em vias públicas. Sentido de mão, tem empresa que tem uma rua só para subir e outra rua só para descer. Ou, na mesma rua, tem os dois sentidos. Então, o lado direito é ida, o lado esquerdo é volta. É regra isso? Dentro da empresa, não. É regra em vias públicas. Mas na empresa, ela estabelece a regra que ela quer. Mas, por costume, as empresas adotam isso daí. Parar em cruzamento, interseções, mudança de rua, buzinar, isso é regra de via pública. E acaba se tornando regra de movimentação interna também. Então, por isso que a NR12 pede para a gente dar noções sobre legislações de trânsito, para que o operador tenha já essa conduta, essa ideia de como ele vai ter que trabalhar dentro da empresa. A empresa tem que fazer a parte dela, integrando esse funcionário, né, e dando uma orientação extra
quando ele se torna funcionário. Isso pode ser feito na integração ou depois que ele já foi integrado, né? Porque integração, o camarada, dependendo da empresa, ele passa um dia inteiro ou às vezes dias fazendo integração, porque é tanta coisa que ele tem que aprender, é tanta orientação que ele tem que receber, que às vezes ele passa um dia inteiro ou mais de um dia fazendo essa integração. Vai depender da empresa, né? E ali já é passado, ou deveria ser passado todos esses quesitos para ele, tá bom? E eu queria lembrar para vocês sobre os nossos cursos online, né? A gente está lá com o curso online para operador de transpaleteira. Lembrando, gente, que é o seguinte, esse curso ele foi pensado nas pessoas que precisam atualizar o treinamento, tá? Que já tem aí a experiência, ou aquelas pessoas que eu comentei na outra live. A pessoa, ela fez o treinamento dentro da empresa e o certificado dela não vale quando ela sair dessa empresa, ou seja, ela sabe operar muito bem, só que para ela entrar em outra empresa, ela precisa de um certificado válido e reconhecido. Então, esses treinamentos que a gente desenvolveu foi pensando nesse público. Ah, mas eu nunca operei. É válido eu fazer esse curso? Também, gente. Sabe por quê? Se você for fazer um treinamento numa escola, você tem risco de reprovação. E aí você paga lá 500, 600 reais por um treinamento e é reprovado. Então, se você já assiste o nosso conteúdo e já vai com o preparo técnico, teórico, você já tem grandes chances de aprovação. Então, o investimento, por ser baixo, que vale a pena, o custo-benefício acaba sendo excelente para você. Tá? Então, na realidade, o nosso curso ele atende a esses três públicos. Quem precisa reciclar, quem precisa da certificação oficial e reconhecida e quem precisa já se preparar para um possível curso presencial. Tá bom? Nós temos o curso de transpaleteira e o curso de empilhadeira. Tá? São esses dois cursos que a gente desenvolveu online aí. Ah, mas como que eu faço? O link desses cursos está na nossa bio no Instagram. Também está lá no Facebook. A gente posta direto lá no Facebook. Ou quem quiser está no nosso site, avantetreinamentos.com.br. Lá você já entra, já tem um botão que você clica e já vai direto para a inscrição do curso. Tá? Nós temos também, gente, um e-book que foi desenvolvido aí pensando no operador de empilhadeira. Muitas vezes o operador ele tem boa experiência, mas por questões básicas, questões primárias, ele acaba perdendo a oportunidade de entrar numa grande empresa. Às vezes, por não saber se comportar. Como fazer um currículo atrativo? Nós temos essa dica. Como preparar uma boa carta de apresentação? Nós temos essa dica. O que não fazer numa entrevista? O que vestir na hora de eu ir para uma entrevista? Preciso fazer a barba? Posso ir barbudo? Posso usar brinco? Posso falar em gírias? Todas essas dicas de comportamento a gente passa. Na hora de um teste teórico, o que vai cair num teste teórico? Quais são as perguntas que eles vão me fazer no teste teórico? O que eu preciso estudar para me preparar para um teste teórico numa empresa? E o teste prático? O que eles vão fazer comigo num teste prático? O que eles vão observar? O vídeo deu uma pausadinha aqui. O que eles vão observar em mim num teste prático? Então tudo isso a gente passa nesse e-book, tá bom? O link também está na bio, nossa, no Instagram, também está lá no Facebook e nos vídeos do YouTube. Eu coloco sempre os links na descrição lá, tá bom? A norma NR11, ela fala sobre a identificação do operador, só que ela fala de uma identificação através de um crachá. Agora, é interessante o operador ele mostrar orgulho pela sua profissão e ele mostrar para as pessoas, né? Algumas empresas adotam isso que a gente fez como identificação, mas o operador, de repente, ele tem orgulho da sua profissão e ele quer mostrar para as pessoas que ele é um operador de empilhadeira. Então, temos também esse kit aqui de camiseta e máscara, que é top, tá? Então você que é operador ou conhece algum operador aí que queira presentear ou indicar, também você vai encontrar o link na bio do Instagram, nas descrições dos vídeos do YouTube e no nosso Facebook. Cara, pelo que eu entendi aqui, você está perguntando se o certo é você abaixar o garfo para fazer a manobra para pegar outra carga. É o certo, tá? Em hipótese alguma, inclusive é uma das 100 regras de segurança da operação, em hipótese alguma a gente deve movimentar a empilhadeira
mesmo que o garfo esteja vazio, quanto mais com carga, tá? Quando ele estiver erguido. Então, a regra de segurança é movimentar a máquina do ponto A ao ponto B com o garfo na altura adequada, que é de 15 a 20 centímetros do chão. Isso é regra de segurança, tá? Só que por vício, muitos operadores já fazem isso daí com ele no alto. Isso é um vício e isso não é bom. É justamente isso que a gente tenta tirar nos treinamentos, né? Tanto na reciclagem ou algum treinamento de formação, principalmente quando o camarada já opera aquela situação em que ele aprendeu a operar a máquina dentro da empresa. Esqueci de virar a câmera aqui. Aquela situação em que ele aprendeu a operar a máquina dentro da empresa, não teve um treinamento oficial e reconhecido, e aí ele já aprendeu os macetes de quem ensinou. Então outro operador experiente já ensinou isso para ele e ele faz dessa forma achando que é o certo. Então não é o certo, tá? Vai se deslocar com a máquina, ponto A ao ponto B, eu vou sair daqui e vou para um certo ponto da empresa, eu tenho que estar com um garfo de 15 a 20 centímetros do chão. Outro detalhe, outro erro que eu vejo muito operador cometendo, com aquela máquina retrátil, que a torre avança e retrai, não é aconselhável, não vou falar que não pode, porque tem situação em que ele vai acabar fazendo. Não é aconselhável, não é recomendável o camarada se deslocar com a empilhadeira com a torre avançada. A estabilidade daquela máquina, ela é com a torre retraída, tá? O centro de gravidade da carga tem que estar dentro do triângulo de estabilidade daquela máquina. É aí onde ela tem estabilidade para movimentar. Outra coisa que eu faço quando eu ando com a torre avançada, a empilhadeira elétrica retrátil, ela tem uma propriedade que é fazer manobras em corredores apertados. Para ela ter uma segurança e um conforto, ela precisa ter um corredor de 2,90 m, pelo menos, tá? Se eu ando com a torre avançada, eu aumento a máquina, eu aumento o tamanho da máquina e aí eu precisaria de um corredor de 4 metros para fazer um zerinho com ela no meio desse corredor. E eu tiro a propriedade dessa máquina de fazer manobra em locais apertados. Então são duas situações. Eu estou aumentando o tamanho da máquina, eu estou praticamente transformando ela numa frontal, para você ter uma ideia, tá? E também estou tirando a estabilidade da máquina. Então muitos operadores eles falam, já ouvi desculpa de todo tipo, fala que aumenta a estabilidade, andar com a torre avançada. Já chegaram para mim e falaram que aumenta a visibilidade com a torre avançada. Então é tudo mentira, tá? A estabilidade dessa máquina ela é exercida quando a torre está retraída, independente dela estar com carga ou não. Só que quando ela está com carga aí tem aquele centro combinado, né? Tem vídeo. O primeiro vídeo que eu coloquei no canal lá fala sobre a estabilidade da máquina. Quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, assiste o vídeo lá, que é praticamente uma aula que eu estou dando ali. E aí vocês vão entender direitinho como é que funciona essa questão de centro de gravidade, centro combinado e etc, etc. Tá bom? Tirei a dúvida, Gerson? Acho que sim, né? Eu espero ter agregado para vocês, tá? Como eu falei, não sou o dono da verdade, pesquisem. Se acharem algum outro item, né, que acrescente nesse assunto dessa live, deixa nos comentários. Pessoal, brigadão, até a próxima, tamo junto aí. Fiquem com Deus.